número 35, versículo 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé les Jourdains et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre les vengeurs du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Des villes que vous donnerez, 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Okay. Podemos também ler Provérbios 18. Proverbe 18. Proverbe 18, verset 10. Eu vou ler. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Seigneur Dieu, nous avons lu ta parole. Senhor Deus, lemos a tua palavra. Ouvre-moi pour que nous puissions entrer dans la profondeur de cette parole. Use-me para que possamos entrar em profundeza desta palavra. Tu sais que nous ne pouvons rien faire sans toi. Tu sabes que nada podemos fazer sem tu. Nous comptons sur ta grâce. Só contamos sobre a sua graça. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Veuillez asseoir. Merci beaucoup. Pode sentar-se. Muito obrigado. Que Dieu vous bénisse. Que Deus te abençoe. Je ne vous entends pas. Que Dieu vous bénisse. Estou a vos ouvir. Que Deus te abençoe. Je voulais parler un peu sur la ville de refuge. Gostaria de falar pouco sobre a cidade de refúgio. C'est ce que je parlais toute la semaine. Eu falei disso toda semana. La ville de refuge. A cidade de refúgio. Là où un chrétien peut se réfugier. Lá onde cristão pode se refugiar. Nous avons vu la semaine. Vimos ao longo da semana. Pour tous ceux qui n'étaient pas là. Todos aqueles que não estiverem lá. Nous avons vu la semaine. Vimos ao longo da semana. Nous parlions sur la ville de refuge. E falamos sobre a cidade de refúgio. Que c'est une ville que Dieu avait instaurée en Israël. É uma cidade que Deus instaurou lá em Israel. Pour quelqu'un qui aurait commettre. Para alguém que foi cometido. Un péché involontaire. Pecado involuntário. Il n'avait pas envie de le faire quelque chose. Ele não tinha desejo de fazer alguma coisa. Mais il a quand même arrivé de le faire. Mas pelo menos conseguiu de fazer. Et Dieu, dans sa sagesse, Deus, na sua sabedoria, il avait pensé de faire des villes. Ele pensou fazer cidade. De villes où quelqu'un, s'il est innocent, a cidade, se alguém está inocente, il ne comprend pas ce qu'il a fait. Não entende o que ele fez. Ou il est tombé dans le piège. Ou então caiu na armadilha. Il a commis un péché involontaire. Ele cometeu pecado involuntário. On ne pouvait pas permettre qu'il puisse mourir comme cela. Não podia permitir dele morrer assim. Dieu avait instauré une ville. Deus havia instaurado cidades. Il a dit à Josué. Ele disse a Josué. Quand vous serez dans le pays promis. Quando você estaria na terra prometida. Dans le pays de Canaan, na terra de Canaã, vous allez faire des villes. Vão fazer cidades. Et dans ces villes-là, quand vous aurez vos villes, naquela cidade, quando você terá vossas cidades, il y avait des villes pour des Lévites. Havia cidade para os levitas. Donc les Lévites avaient leur ville à côté. Os levitas tinham sua cidade de lado. Et puis dans les villes qu'on donnait aux Lévites,
E agora, na cidade que foi entregue aos levitas, il devait choisir une ville ele tinha que escolher uma cidade, où, dans chaque contrée, ou em cada província il faut une ville tem que haver uma cidade qu'on appelait ça la ville de refuge. que foi chamada a cidade de refúgio. Quand quelqu'un aurait commis un meurtre, Quando alguém cometeu uma homicida, qu'il a fait quelque chose qu'il ne voulait pas le faire, ele fez algo que ele não gostaria de fazer, et qu'il commettait cette erreur-là, e ele cometia aquele erro il tuait quelqu'un par mégarde, de matar alguém involuntariamente, alors il devait avoir un endroit où il pouvait fuir. então podia ter lugar de onde ele podia fugir. Et cet endroit-là qu'on appelle la ville de refuge. E este lugar que foi chamado a cidade de refúgio. Amen. Amém. Est-ce que vous avez compris? Vocês entenderam? C'est un endroit Era lugar réservé simplement reservado somente pour ceux qui avaient commis un acte involontaire. para só os que cometeram ato, erro involuntário. Si tu as tué quelqu'un, Se você matou alguém, tu devais fuir tinha que fugir dans cette ville-là. naquela cidade. Parce que tu ne l'as pas voulu faire cela. Porque você não fez isso de Mais propósito. tu as quand même commis l'acte. Mas pelo menos você cometeu ato. Tu dois avoir la fuite. Tu fais faire la fuite. Tem que apanhar fuga. Parce que tu n'as pas voulu commettre l'accident. Porque você não fez isso de toda a vontade. Peut-être que tu coupais l'arbre Talvez você estava ali a cortar uma árvore et le machette a quitté tes mains. e a katana te saltou na mão Elle allait toucher celui qui était à côté. e foi tocar alguém que estava ao seu lado. Ça l'a tué. E a katana o matou. Quand les autres vont voir le sang, Quando os outros vão ver o sangue, ils vont se mettre peut-être en colère. vão se colocar em ira. Ils ne vont pas vérifier. Não vão verificar. Pourquoi? Por quê? O porquê? Mais directement, quand l'homme voit le sang de son frère, Diretamente quando o homem vê o sangue do seu irmão, il se met en colère. está pronto a se irritar. Il peut se lancer contre l'autre, il peut le tuer. Pode se lançar contra outra e o matá-lo. Amen. Amém. Donc, ce sont des gens qui commettent les actes involontaires. Quer dizer, eram pessoas que cometiam atos involuntários. Et quand tu as commis un acte involontaire, Quando você cometeu ato involuntário, et tu as tué quelqu'un, você matou alguém, ne reste pas là. não fica aí. Parce qu'on va te tuer. Vão te matar. Quand on était là-bas, j'avais vu un policier Quando estivemos lá, eu vi polícia, à la province. lá na província. Il roulait normalement dans sa voiture. Ele andava normalmente no seu carro. Après, je ne sais pas, l'homme était bébado comment. Depois, não sei eu se aquele homem foi bêbado ou como. Il traversait très mal la route. Ele atravessia mal a estrada. Il a taboté. E ele atropelou o homem. Comme il était policier, Como ele era polícia, il pensait que les gens du village ele pensava que lá na aldeia vont l'avoir peur de lui. terão medo dele. Papa, Pai, quand ils ont attrapé les policiers là, quando agarraram aquela polícia, avec la colère qu'ils ont sur les policiers et tout ça, com a ira que ele tem sobre as polícias e tudo mais, il a payé toutes les dettes là. ele pagou todas as dívidas. On l'a tabassé à morte. Lhe bateram quase à morte. Il était déformé. Foi deformados. Jusqu'à ce que l'autre convoi était venu pour le secourir. Até que outros polícias vinham para lhe sacudir. Il était presque mort. Quase estava morto. Vous avez taboté quelqu'un? Você atropelou alguém. Ne restez pas là en train de voir. Você vai ficar ali para verificar, a ver. Il faut d'abord fuir. Foge primeiro. La fuite aussi, c'est une partie de la parole de Dieu. A fuga também é uma parte da palavra de Deus. Il faut fuir. Foge. La fuite, c'est le salut. A fuga é a salvação. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Oh non, je ne vais pas fuir, je vais voir qu'est-ce qui va arriver. Oh não, eu não vou fugir, então vou ficar lá observar On o va que vai te tuer, acontecer. on va te tabasser. Vão te matar. Vão te On va te bater. tuer. Vão te matar. Ils ont perdu leur frère.
eles perderam já seu irmão. Tu viendras donner les explications après, mais tu es déjà déformé. tout ça. Você virá dar explicação, oh não quis fazer aquilo. Você vai ser batido. Moi, je n'aime pas les jeunes gens qui fuient. Comme ce jour-là, on partait avec les Jack et Marc. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait quelque part. Il fuyait. Eu não sei esse jovem que foge, como naquele dia tivemos com o diácono Marco, jovem não sei o que ele fez e fugia. Je ne sais pas s'il avait volé ou le téléphone ou quoi. Não sei se roubou telefone ou o que mais. Les vengeurs du téléphone ou de quelque chose qu'il a fait. Os vingadores daquela coisa que ele fez estavam atrás dele. Au lieu de savoir fuir en question, Em vez de fugir mesmo, tá a brincar. monsieur frère Marc, je ne sais pas où Eu disse, irmã Marco, vamos lhe apanhar. ah, il veut qu'il mate. Esse não sabe fugir. Bajena lelo na kaivota bazomela ere nyonso tout ça. O jovem de hoje com gaivota toda hora Bazo traîner te, não estão treinando. souffle za te alemba, Não tem fôlego. matabela liaga. Já está cansado com os matabelas todos os dias que ele come. Baki mamba umuye vraiment. É assim que deve correr. Ngai tangu na saki jeune, ataba yego la daga bako kaka kapetsa. Quando eu era jovem mesmo, você ia me seguir atrás, vamos apanhar. En tout cas, il faut boza makasi pona okanga. Você tem que ter força para correr atrás de mim. Bajena lelo balemba, O jovem de hoje bem cansado, souffle za te kokima mbangu. não tem fogo só para correr, não consegue. Oh Nzambe, sunga ta batu tozana bango. Oh Senhor, ajuda os homens que estão comigo. La fuite fait partie de l'homme. A fuga faz parte do homem. Si tu vois que ça ne va pas fouiller, Você está vendo que não vai bem, foge. je pensais que tu vas dire Amen. Eu pensava que vai dizer amém. Et E on l'a attrapé. lhe apanharam. Les vengeurs l'ont tabassé. Os vingadores, a forma que lhe bateram, On a dit, bon, là c'est terminé pour lui. disseram, para ele também já é tudo. Il faut avoir le souffle pour fuir. Tem que ter fôlego para fugir. Fuir quoi? Fugir o quê? Nous n'allons pas fuir quoi? Nous allons fuir les péchés. Vamos fugir o quê? Vamos fugir o pecado. Tu vois une femme nue, Está vendo uma mulher nua? ne t'amuse pas. Não brinca. La Bible dit fouiller. A Bíblia diz foge. Non, moi j'ai le Saint-Esprit. Ou não tem o Espírito Santo, Ça ne fait rien. não faz nada. Les gens les plus spirituels de la parole ont dit fouiller. Os homens mais espirituais na Bíblia disseram foge. Et toi tu dis moi je ne fuis pas. Você vai dizer eu não vou fugir. Tu vas tomber là-bas. Vai cair ali. Fuyez l'impudicité. Foge a impudicidade. Fuyez les pornographies. Foge a pornografia. Fuyez le convoitise de ce monde. Foge as cobiças deste mundo. Le salut se trouve dans la fuite. A salvação se encontra nas fugas. Si tu ne veux pas fuir, Você não quer fugir? c'est que tu es suspect. Quer dizer, você é suspeito. Fuyez. Foge. Même l'apparence du péché. Mesmo a aparência do pecado. Fuyez cela. Foge aquilo. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Fuyez. Foge. Oh non, mais aza pamba pamba. Ou não, ele mesmo é à toa. E agora? Kimaka pamba pamba mutuana. Ele foge à toa, aquele homem. Oza yuma te. Você não é burro. Ozo kima na yo ba problème. Para fugir mora os problemas. Ah non, aza yuma. Ah, sai daí, você é um homem à toa. Akolinga akotama na basite. Esse aqui não consegue andar com uma mulher. Nakotama ndenge nini? Como é que eu vou andar com ela? Fuyez. Foge. Oh, je pensais que vous allez dire amen. Eu pensava que vão dizer amém. Fuyez. Foge.
Si quelqu'un tuait quelqu'un par mégarde, Se alguém matasse alguém por imprudência Il ou devait- involuntário, il devait avoir le souffle de fuir. tinha que ter fôlego para fugir. Parce que dans l'Ancien Testament, Porque no Velho Testamento c'était dent pour dent, era dente por dente, œil pour œil. olho por olho. Si on t'attrape, Se te agarrar, comme tu as tué, como você matou, on doit aussi te tuer. deve também te matar. Mais si tu as résolu, Mas se você pensou, je vais fuir, eu vou fugir, tu ne peux pas fuir n'importe où. não pode fugir em qualquer lugar. Tu dois savoir là où il faut fuir. Deve saber onde vai fugir. C'est dans la ville de refuge. É na cidade de refúgio. Dans cette ville-là, Naquela cidade, Dieu avait établi une loi. Deus havia estabelecido uma lei. Quiconque entrerait dans les portes de cette ville-là, Qualquer que vai entrar na porta daquela cidade, peu importe ce qu'il avait fait, pouco importa aquilo que ele tinha feito. Irmã, peu importe son péché pouco importa o seu pecado, ou son crime, o seu crime. s'il arrive simplement à entrer dans cette ville, Basta só chegar a entrar naquela cidade, on ne peut plus le compter ce qu'il a fait. não pode mais contar aquilo que ele fez. Le fait d'entrer là-bas, O fato só de entrar ali c'est terminé avec les crimes que tu as faits. acabou com o crime que cometeste. Surtout, Sobretudo, si on examinait que tu étais vraiment un innocent, se foi examinado e te acharam que você foi mesmo inocente, on ne peut plus t'arrêter là-bas. ninguém mais pode te prender ali, dentro da cidade. Parce que le portier, Porque o porteiro, avant de te faire entrer, antes de te fazer entrar, il doit savoir ce que tu as fait. ele tem que saber o que você fez. Oh, je suis en train de fuir. Ou eu estou a fugir. Qu'est-ce que tu as fait pour O que é que fuir? você fez para fugir? J'ai tué quelqu'un. Eu matei alguém. C'était comment? Foi como? Non, c'était involontaire. Não foi involuntário. Je conduisais, Eu estava a conduzir, alors il est passé là, je l'ai então cogné. de repente ele passa a travessia e eu lhe atropelei. C'est accidentel. Isso é um acidente. Alors on le fait entrer. Então, faça-lhe entrar. Reste ici. Fica aqui. Peut-être dehors, Talvez lá fora, les gens, le propriétaire de cet homme qui était tué là-bas, o dono da pessoa que você matou lá, les suivait. o seguidor, o seguia. S'il l'attrapait avant la porte, Se te agarrar antes da porta, là, on devait le tuer. ali você vai ser matado. Mais s'il arrivait déjà à entrer Se ele conseguia, já entrou. à Cabo, Terminei. voyez-vous? Estão a ver? Et le prophète de Dieu dit, E o profeta de Deus diz, il y a deux sortes de gens sur la terre. há dois tipos de gente sobre a terra. Il y a des gens qui commettent des péchés volontaires. Há pessoas que cometem pecado de boa vontade. Il y a d'autres qui commettent des péchés involontaires. E há os outros que cometem pecado involuntário. Bien qu'ils étaient dans le monde, Apesar que eles estivessem no mundo, bien qu'ils faisaient n'importe quoi, embora que fazia de tudo lá, mais quand ils ont écouté qu'il y a une ville de refuge, quando os ouviram há uma cidade lá de refúgio, le vengeur de sang os vingadores de sangue ne peut plus vous attraper quand vous êtes là-dedans. não pode te apanhar mais enquanto você está dentro. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Est-ce que vous dites amen à cela? Você diz amém a isso? Le vengeur de sang, c'est qui? O vingador de sangue é quem é? Ce sont les gens là que vous avez servi là-bas dans le monde. São aqueles gente que vocês serviram lá no mundo. Les esprits de blocage, Os espíritos de bloqueio, de maladie, de doença, la mort subite, a morte súbita, tout ce qui est là-bas dehors, tudo que está lá fora, ça fait que vous suivre. isso está te perseguir. Mais dès que tu entres dans la ville de refuge, Basta só entrar na cidade de refúgio, on ne peut plus compter ce que tu faisais. não pode mais contar aquilo que tu fazia lá. Cela veut dire que vous êtes pardonné. Isso significa dizer que você
são perdoados. Oh, j'avais fait les avortements. Ou porque lá eu fiz aborto. Oh, moi j'avais fait n'importe qu'est-ce que tu avais fait. Ou eu lá fiz, pouco importa aquilo que você fez lá. Même si tu avais tué les gens. Mesmo se lá você matou pessoa, Mais si tu arrives d'entrer dans la ville de refuge, se conseguir entrar na cidade de refúgio, il n'y a personne qui peut compter encore tes péchés. não há ninguém mais que pode contar os teus pecados. Vous êtes pardonnés. Vocês são perdoados. Pourquoi? Por quê? Parce que vous avez choisi de fuir dans la ville de refuge. Porque você escolheu de fugir na cidade de refúgio. C'est que ce n'était pas votre volonté de faire les choses que vous avez faites. Significa dizer que você não era sua vontade de fazer aquelas coisas que você fazia. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Est-ce que vous dites amen à la parole? Você diz amém na palavra? Il y a des gens ici qui n'ont jamais volé. Há pessoas aqui que nunca roubaram, Ils n'ont jamais commis une faute. nunca cometeram um erro. Eh bien, dans l'Ancien Testament, Bem, no Velho Testamento, Dieu voyait que certains forfaits étaient commis par inadvertance. Deus via que era não bom de cometer uma vingança. Ça c'est 62, E parágrafo 62, 66. 66. Alors, si vous êtes innocent Se você for inocente et reconnu non coupable, e reconhecer sem culpado, Dieu fraya une voie pour vous. Deus abriu caminho para você. Il a frayé une voie pour vous. Ele abriu caminho para você. Cette voie-là, c'est quoi? Essa via é o quê? C'est la parole. É a palavra. Cette voie-là, aujourd'hui, c'est quoi? Aquela via hoje em dia é o quê? C'est Jésus-Christ. É Jesus Cristo. C'est lui la vraie ville de refuge. É Ele a verdadeira cidade de refúgio. Dans l'Ancien Testament, c'était une ville. No Velho Testamento era uma cidade. Mais dans la voie pourvue par Dieu aujourd'hui, Na via provido por Deus hoje, la ville de refuge, c'est un homme a cidade de refúgio é homem, s'appelant Jésus-Christ. chamando Jesus Cristo. Et Jésus est la parole. E Jesus é a palavra. Quelle parole? Que palavra? La parole révélée dans votre jour. A palavra revelada no vosso dia. Beaucoup de gens ne connaissent pas Jésus. Muita gente não conhece Jesus. Quand on parle de Jésus, Quando se fala de Jesus, ils voient Jésus, l'homme là de Galilée. ele vê Jesus, o homem de Galileia. C'est vrai que Jésus était dans cet homme de Galilée. É verdade, Jesus estava naquele homem de Galileia. Mais le Jésus là de l'homme de Galilée Aquele Jesus do homem de Galileu, a changé de forme. ele mudou de forma. Il a quitté sa forme d'un homme. Ele saiu na forma do homem. Il est devenu un esprit Ele tornou espírito. qui a marché au cours des âges. Ele andou ao longo das eras. Alléluia. Amém. Luther, c'est Jésus-Christ. Luther é Jesus Cristo. Wesley, c'est Jésus-Christ. Wesley é Jesus Cristo. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Quand vous recevez un messager, Quando você receba o mensageiro, vous recevez Jésus-Christ. você receba Jesus Cristo. Jésus-Christ aujourd'hui, Jesus Cristo hoje c'est Malachie 4. é Malaquias 4. Les promesses de vos A jours. promessa de vossos C'est dias. celui-là, Jésus-Christ. É aquele ali, Jesus Cristo. Dites amen à la parole. Diz amém na palavra. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir les idées pentecôtistes. Não pode ter ideia pentecostal. Vous avez la parole révélée. Vocês têm a palavra revelada. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Quand nous avons la parole, Quando temos a palavra, nous avons l'interprétation de la Bible. temos a interpretação da C'est Bíblia. totalement différent avec les autres. É diferente com os outros. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Donc aujourd'hui, Hoje, Jésus-Christ, Jesus Cristo, il est la parole que je vous prêche. Ele é a palavra que estou vos pregar. Celui qui a reçu Malachie 4 aujourd'hui, Quem recebeu Malaquias 4 hoje, il a reçu Jésus-Christ. ele recebeu Jesus Cristo. Jésus est la parole de l'air. Jesus é a palavra da La hora. ville de refuge, c'est le message. A vila de refúgio é a mensagem. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Amém. Oh, je croyais que tu vas dire amen. Eu pensava que vai dizer amém. Est-ce que c'est difficile? É difícil. Jésus a dit, Jesus diz,
Celui qui vous reçoit, Aquele que vous recebe, me reçoit. receba a mim. Celui qui vous rejette, Quem vos rejeitar, me rejette. rejeitou a mim. Amém. Rejeter Jésus, c'est rejeter qui? Rejeitar Jesus é rejeitar quem? Aujourd'hui. Hoje. Celui qui rejette Jésus, il a rejeté qui aujourd'hui? Aquele que está rejeitando Jesus, rejeitou quem? C'est qui? E quem? Non, Nazogate. Não estou a ouvir. Il a rejeté qui? Qui rejette Jésus aujourd'hui? Quem rejeita Jesus hoje? Celui qui rejette Malachie 4. Quem rejeita Malaquias 4? Celui qui rejette Rejetou William Mario Branham. Quem rejeitar William Morrow Branham? Il a rejeté Jésus-Christ. Ele rejeitou Jesus Cristo. C'est lui É ele. qui nous a visités à travers la chair de Malachie 4. Ele é Jesus quem visitou-nos através da carne de Malaquias 4. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Irmã. La ville de refuge, A vila de refúgio c'est Jésus-Christ. é Jesus Cristo. C'est lui la parole. É ele a palavra. Celui qui tuait quelqu'un involontairement, Aquele que matava alguém involuntariamente, de façon préméditée, de uma maneira premeditada, il était perdu. ele foi perdido. Il ne pouvait pas venir à cet endroit-là. Não podia vir na cidade de refúgio. Mais s'il avait fait cela par inadvertance, Mas se ele fez aquilo imprudentemente, il n'avait pas prémédité l'acte, ele não premeditou o ato, alors il y avait une ville de refuge. então havia uma cidade de refúgio L'une se trouvait à Ramoth que se encontrava em Ramote, em et l'autre Gileade. c'était à Galate ou quelque part. Outro estava lá em Gileade. Amen. Amém. Est-ce que vous êtes avec moi? Vocês estão comigo? Si nous avions les villes là dans l'Ancien Testament, Se nós tivemos cidade no Velho Testamento, c'est que ces villes-là existent dans le Nouveau Testament. quer dizer, aquela cidade existe no Novo Testamento. Parce que l'Ancien Testament, c'est le type du Nouveau Testament. O Velho Testamento é o tipo do Novo Testamento. Dans l'Ancien Testament, on appelle ça la ville No Velho Testamento é chamado cidade de refuge. de refúgio. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, Quando chegarmos no Novo Testamento, on voit un homme você vê um homem marcher sur la rue de Galilée andando na rua de et Galileia. il dit que c'est moi la ville là. Ele diz, sou eu a cidade. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, Vinde a mim, vocês cansados, je vous donnerai du repos. eu vos darei um repouso. Donc, il a catégoriquement changé la ville Ele mudou categoricamente a cidade d'un village de uma aldeia à un homme. a homem. Donc les choses ont changé. As coisas mudou. Alléluia. Amém. Donc maintenant vous avez la vraie vision, Agora você tem a verdadeira visão, la vraie ville de refuge a verdadeira cidade de refúgio qu'on avait fait dans l'Ancien Testament que foi feito no Velho Testamento. ne typifiait que Jésus-Christ. Só tipificava Jesus Cristo, irmã. Je vais dire amen moi-même à la parole. Eu próprio vou dizer amém na palavra. Moi-même j'ai dit amen à cela. Eu mesmo digo amém a isso. Et Jésus-Christ, il est la parole. E Jesus Cristo é a palavra. Alléluia. Amém. Il est la parole rendue manifeste. Ele é a palavra rendida manifesta. Quand le cas de l'homme était débattu à la porte, Quando o tempo do homem foi batido na porta, o caso, il y avait des portiers. havia lá porteiro. On les débattait son cas rapidement. E falava o caso dele rapidamente. On dit cet homme est innocent. Não, esse homem é inocente. Il n'avait pas fait la chose expressément. Não, ele não fez aquilo de boa vontade. Entre. Entra. Sois en paix ici. Fica aqui em paz. Je peux voir les ennemis. Posso ver os inimigos, Les vengeurs de sang. os vingadores de sangue, Ils les suivaient. a lhe seguir. Mais avant, peut-être avec la porte là, Antes, talvez naquela porta ali de fora, il s'est sauvé. e ele se salvou. Il est entré dedans. E ele já entrou aqui. L'ennemi ne pouvait plus l'atteindre. O inimigo jamais podia lhe atingir. L'ennemi ne pouvait plus l'atteindre. O inimigo jamais podia lhe atingir. Mais il y avait une condition. Mas havia uma condição. S'il avait menti Se ele mentiu, et qu'il avait commis un forfait, que ele cometeu um crime, et s'il entrait dans cette ville de refuge, se mesmo assim entrou na cidade de refúgio, même s'il saisissait les cornes de l'autel, mesmo se tocou o chifre do altar, son ennemi avait le pouvoir o seu inimigo tinha poder, et le droit de l'arracher de cet autel et de le tuer. tinha direito de ele arrancar no altar e o matá-lo. Oui, Sim, oui, sim, parce qu'il était
coupable. Porque ele foi culpado. Son acte était prémédité. O seu acto foi premeditado. Et il devait être puni. E ele tinha que ser punido. Tu vois beaucoup de gens dans les messages, Você vê muita gente na mensagem, leur vie n'avance pas. as vidas dele não avançam. Beaucoup de prières faites à son égard. Muitas orações foram feitas a favor dela. Demandez comment vous avez commencé la parole de Dieu. Pergunta como é que você começou a palavra de Deus? Est-ce que tu étais sincère à la porte? Será que você foi sincero lá na porta? Parce que si tu n'es pas sincère, Porque se não fosse sincero, ce que tu as fait là dehors, o que você fez lá fora, même si tu veux fuir ici dans le message, mesmo você quer fugir aqui na mensagem, comme c'était pas bien arrangé à la porte, como isso não foi bem endireitado lá na porta, là on donnera droit à tes ennemis, ali vão dar direito a teus inimigos, aux vengeurs de sang de venir t'attraper. os vingadores de sangue para vir te agarrar. Même si tu es à l'autel, Mesmo você está aqui no altar en train de prier, a orar, mais si ta vie n'est pas sincère, se a sua vida não foi sincera, tu ne fais que mentir, só estás a mentir, ton ennemi a les droits sur toi. o teu inimigo tem direito sobre ti. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Há muitas coisas a dizer lá em cima. Beaucoup de faux frères dans le message. Muitos falsos irmãos na mensagem. Beaucoup de fausses sœurs dans le message. Muitos falsas irmãs na mensagem. Ils ne sont même pas là. Ele até não está aí. Même si je prêche comme ça, il n'est pas là. Mesmo assim que tu a pregar, ele não está aí. Leur cœur n'est pas là. O coração dele não está aí. Vous trompez qui? Você está a enganar quem? Les vengeurs de sang O vingador de sangue. te réclament. Ele está te reclamando. Les démons de ta famille Os demônios da sua família te réclament. estão te reclamando. Les choses que tu as fait là-bas As coisas que cometeste lá avant de venir ici, antes de vir aqui, ça ne fait que te réclamer. isso só está te reclamando. Les avortements que tu avais fait là-bas, Os abortos que cometeste lá, comme tu n'étais pas sincère avant d'être baptisé, como não fosse sincero antes de ser batizado, ça se te réclame. isso está te reclamando. Amen. Même si tu ne dis pas amen, Mas não está a dizer amém? mais moi je dis amen à cela. Eu digo amém a isto. Dites amen à la parole. Diga amém a palavra. Ah non, je suis devenu frère. Ou eu só tornou irmão. Je suis dans le message. Eu estou na mensagem. Mais comment est-ce que les démons là te suivent jusqu'ici? Como é que aqueles demônios estão te seguindo até aqui? Beaucoup de démons au milieu de nous. Muitos demônios no nosso meio. Vous chassez ces démons, un autre vient. Você expulsa esse demônio, outro aparece. Parce qu'au milieu de nous, Porque no nosso meio, les gens ne sont pas sincères à la porte. as pessoas não são sinceros lá na porta. Le portier, O porteiro c'est celui-là qui doit écouter ces choses-là. é ele que tem que ouvir essas coisas. Oh, ce n'était pas ma volonté. Oh, não foi a minha vontade. J'ai fait ça. Eu fiz isso. J'ai fait des Eu avortements. fiz aborto. J'ai tué les gens. Eu matei pessoas. Je suis un voleur. Eu sou gatuno. J'ai beaucoup de choses que j'ai fait. Tem muitas coisas que eu cometi. J'ai fumé. Eu fumava. Mais je ne veux plus de ces choses. Mas eu não quero mais essas coisas. Fais-moi entrer, s'il vous plaît. Faça-me entrar, por favor. Dès que vous entrez, Basta só entrar. c'est terminé. Acabou. Amen. Les vengeurs de sang n'ont pas le droit de te toucher. O vingador de sangue lá não terá direito de te tocar aqui. Parce qu'ils savent que Porque ele sabe que là où tu es arrivé, onde você chegou, il y a une protection, há uma proteção, il y a une sécurité. há uma segurança, C'est une ville de refuge. é uma cidade de refúgio. C'est comme je vous ai dit la semaine. É como vos falei na semana. Quelqu'un qui a déjà fui à l'ambassade, par exemple, des États-Unis. Alguém, por exemplo, entrou, fugiu na embaixada dos Estados On Unidos. doit les tuer, on doit les tuer. Deve lhe matar, deve lhe matar. Il est dans la politique. Ele está na política. On va me tuer. Vão me matar? Il fuit. E foge. Il arrive à l'ambassade. Chega lá na embaixada. Il entre.
e entra. Les vengeurs de sang O vingador de sangue n'ont pas le droit d'entrer jusqu'à l'ambassade pour aller attraper quelqu'un qui est déjà entré là-bas. não tem direito de entrar lá na embaixada para seguir alguém que já se refugiou lá. Il est déjà quitte. Ele já está salvo. Il a réussi. Ele já tem êxito. Il y a des lois dans des pays. A lei nos países. Et quand quelqu'un fuit Quando alguém foge, et qu'il arrive, malgré les choses qu'il a fait, que ele chega apesar das coisas que ele cometeu, s'il arrive seulement de fuir à l'ambassade, se conseguir só fugir na embaixada, là où il est entré, onde ele entrou, ce n'est pas le pays ici. não é este país aqui. L'ambassade est considérée comme un autre pays. A embaixada está considerado como se for outro país dentro de país. Peu importe s'il avait fait quelque chose, Pouco importa, mesmo se ele fez alguma coisa, si vous l'attrapez ici, se ele agarrar aqui, c'est votre pays. é vosso país. Mais s'il est entré dans l'ambassade, Se conseguiu entrar na embaixada, l'ambassade peut le prendre o embaixador pode lhe tomar, et le mettre à l'avion. lhe colocar no avião. Vous le voyez, Você está a lhe ver assim, mais vous ne pouvez pas le mas toucher você não pode o tocar. parce qu'il n'est plus dans votre pays. Ele já não está mais no vosso país. Il a reçu de fuir. Ele conseguiu de fugir. Il est dans un autre pays. Ele está em outro país. Et ce pays-là E aquele país ali est obligé d'assurer sa sécurité. é obrigado de tomar a segurança daquele homem. S'il mourait, Se ele morrer, c'est le problème de ce pays-là. é o problema daquele país. Et ici en Christ, Aqui em Cristo, vous qui avez réussi de fuir le diable, você que conseguiu de fugir o diabo, vous êtes dans un bon endroit. você está num bom lugar. Vous êtes en sécurité. Você está em segurança. En Christ, Em Cristo, le diable o diabo n'a plus le droit de sur vous. não tem o direito sobre você. Il ne peut plus vous toucher. Não pode mais vos tocar. Vous êtes les intouchables. Vocês são os intocáveis. Dis à ta Amém. soeur, Diga à tua irmã, je suis intouchable. eu sou intocável. Irmã, Intouchable. intocável, eu. Irmã, Intouchable. eu sou intocável. Dites à la sœur, je suis intouchable. Diga na irmã, eu sou intocável. Ah non, mais pasteur Claude, hier j'étais malade. Ô pastor Cláudio, ontem eu fui doente. Non, ce n'est pas ça le problème. Não é isso o problema. Là où, dans l'ambassade, là où tu es entré, Naquela embaixada onde você entrou, on a déjà prévu la guérison pour toi. já proveu a cura para ti. Il a dit, Ele diz, par ses maîtrises, pela sua pisadura, vous êtes déjà guéris. vocês já são saradas. Alléluia. Amém. Je peux voir Posso ver une dizaine de démons, uma dezena de demônios, plutôt une dizaine d'hommes à ses trousses. uma dezena de pessoas atrás dele. A lhe seguir. Démons de blocage, Demônio de bloqueio, démons de célibat, demônio de solteirão, démons de quoi encore? demônio do que mais? De tuberculose. De tuberculoso, Les démons encore quoi? demônio de que mais? Hein? Né? Les démons de sida. Demônio de sida, Les démons de quoi encore? demônio de que mais? De cancer, De cancro, de myome. mioma. Je peux le voir Eu posso ver dans chaque colline en train de chercher de toucher l'homme. em cada colina procurando a tocar o homem. Quelqu'un se tenant là E alguém se colocou aí à l'afflux pour l'attraper. a fugir para lhe apanhar. Il était agité. Ele estava agitado. On va m'attraper. Oh, vamos apanhar, On va m'attraper. vamos apanhar. Il faut vraiment de la violence Tem que fazer violência dans la vie. na vida. Comme tika ba démon bazo tonde la vie. Não se deixa os demônios cair sobre ti e você está se Il deixando. faut la violence. Tem que fazer violência. Tika gaï. Oh, me deixa, me deixa. Même s'il faut aller à la montagne, Mesmo se é preciso ir na montanha, allez-y. vai. Oh, on va m'attraper. Vamos apanhar, vamos apanhar. Fais la bonne, monsieur. Olha mais atrás, olha, ali seguir.
Les démons comme ça nous suivent jusqu'à la nuit. Et ce type de démon nous segue até à noite. Même dans le sommeil. Até no sono. Você a correr, mas ele corre mais do que você. Você gira assim. Vous regardez comme ça, mais ce démon, je l'ai fui. Você a virar, esse demônio, eu lhe fugi tanto. Si vous n'arrivez pas à la ville de refuge, se não chegar na cidade de refúgio, la pression sera sur vous. A pressão estará sobre ti. Vous ne serez pas en sécurité. Você não estará em segurança, irmão. Le nom de Jésus. O nome do Senhor. C'est une tour forte. É uma torre forte. Où les chrétiens vont se réfugier. Onde os cristãos vão se refugiar. Même la nuit. Même de noite. Prononcez le nom de Jésus. Pronuncia o nome de Jesus. Vous serez en sécurité. Você estará em segurança. Dites amen à la parole. Diga amém à palavra. Attrapez-les. Attrapez-les. Apanha, agarram. Agarram. Tu regardes comme ça, les démons. Você olha assim os demônios atrás. Démon d'adultère. O demônio de adultério. Mais démon aqui me engordamos. Este demônio ele fugir há muito tempo. Tant que vous n'arrivez pas à la ville, enquanto que você ainda não chegou na vila, ce démon-là ne vous laisse pas. Aquele demônio não vai te deixar. O que posso fazer para deixar de namorar? Mesmo fizer descanso de 2 dias, sempre vou cair. Você ainda não chegou na cidade de refúgio. Peut-être au na église. Talvez você já está na igreja. Mas ainda não chegou no Cristo da tua era. Peut-être talvez te deram o batismo. Você ainda não entrou na mensagem. Dès que tu arrives dans le message, quando entrar na mensagem, Alléluia. Amen. Dès que tu arrives dans le message, quando entrar na mensagem, tu es en sécurité. Você lá está em segurança, irmão. Alléluia. Amen. Il était sain et sauf. Ele era sain e salvo. Parce qu'il y avait un endroit pourvu. Porque tinha lugar provido. Préparé pour lui. Preparado para ele. La voie pourvue par Dieu. O caminho provido por Deus. Pour que cet homme innocent, para que esse homem inocente ne soit pas tué. Não seja matado. Mais qu'il puisse être épargné de la mort. Que seja poupado da morte. Car il avait fait la chose par inadvertance. Porque ele fez a coisa involuntariamente. Eh bien, bem, si son acte n'était pas prémédité. Se o seu acto não foi premeditado. Dites amen à la parole. Diga amém à palavra. Est-ce que vous êtes des chanceux? Vocês são sorteões. Vous êtes des chanceux. São sorteões vocês. Parce que celui qui vous a reçu, porque aquele que vos recebeu, il a dit, ele diz que vous n'avez jamais commis ce péché-là. Você nunca cometeu aquele pecado. Il vous a déjà pardonné. Ele já vos perdoou, irmão. La fois passée, j'ai prêché. Avait passado de preguei. Être pardonné. Ser perdoado. Il y a des gens. Há pessoas. Pour Dieu. Para Deus. C'est comme s'ils n'ont jamais commis une faute. Parece eles nunca cometeram nenhum erro. Vous pouvez dire, il avait fait ça, il avait fait ça. Você pode dizer, não, ele fez isso, fez assim. Quand Dieu regarde, quando Deus olha, Dieu dit, celui-ci, Deus diz, este aqui, je ne vois rien de mal. Nada vejo de mal. Il n'a jamais de péché. Ele não tem pecado. Dites amen à la parole. Diga amém à palavra. Il y a des gens qui sont pardonnés. Há pessoas que são perdoados. Dieu ne se souvient plus de leurs péchés. Deus jamais se lembra dos seus pecados. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Vocês estão comigo aqui? Ça vous fait du bien? Isso vos faz o bem? Vous aimez cela? Vocês estão a amar aquilo? Vous aimez cela? Está a amar aquilo? Vous croyez que vos péchés sont pardonnés? Vocês creem que vossos pecados são perdoados? Je n'entends pas. Est-ce que vous croyez que vos péchés sont pardonnés? Vocês creem que vossos pecados são perdoados? Amen. Vous êtes pardonnés. Vocês são perdoados. Écoutez le prophète. Escuta o profeta. Dans la prédication signe. Na pregação sinal. Si je savais que ma vie était en jeu.
Se eu sabia que a minha vida estava em brincadeira, j'engagerai le meilleur avocat que je puisse trouver. vou empenhar o melhor advogado que eu posso encontrar. Toute personne le ferait. Toda pessoa o fará. Amen. Amém. Je crois que tout le monde veut un avocat. Acho que todo mundo quer um advogado. Eh bien, Bem, dans ce cas, nesse caso, sachez-le que vous allez dans une chaise roulante, saiba que você vai numa cadeira de roda, plutôt chaise électrique, aliás, cadeira elétrica, et que vous allez vous séparer de votre famille. e vai se separar da sua família, Vous allez être électrocuté vai ser eletrocutado, ou quoi que l'on puisse faire. ou o que eles vão fazer. Parce que vous êtes certain que vous êtes être coupable. Você tem a certeza que és culpado. Et cet avocat va essayer de plaider votre cause. E este advogado vai tentar defender o teu caso. Écoutez celui-ci. Escuta isso aqui. L'avocat, vous pouvez engager l'avocat. Você pode empenhar um advogado. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir l'avocat. O problema não é de ter advogado. Est-ce que l'avocat saura renverser le jury? Será que o advogado terá capacidade de ganhar o processo, inverter o juízo? Vous avez l'avocat? Tem advogado? C'est bien, il parle beaucoup. É bom, ele fala muito. Mais devant le problème, Mas diante do problema, un faux avocat. falso advogado. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Mais dans ce cas ici, Mas neste caso aqui, dans notre cas ici, em nosso caso aqui, notre avocat, o nosso advogado, notre juge, o nosso juízo, en 68, 68, notre juge, nosso juízo, ne manquez pas ceci. não falta isto. Ne manquez pas ceci. Não falta isto. Notre juge, c'est notre avocat. O nosso juízo é o nosso advogado. L'affaire est classée. O negócio está resolvido. L'affaire est classée. O negócio está resolvido. C'est terminé. Acabou. La même personne qui est votre juge, A mesma pessoa que vai te julgar c'est la même personne qui vous est votre avocat. é a mesma pessoa que é o teu advogado. Donc, il connaît bien qu'est-ce qu'il va dire. Ele sabe muito bem o que ele vai dizer. Ou qu'est-ce qu'il va faire. Ou o que ele vai fazer. Il va prendre les procès, Vai pegar o processo, les choses qui vous condamnaient. as coisas que te condenava, Il prend ça. pega nisso, Il a dit, je vois ici le nom de Iboula Claude. diz, estou vendo aqui o nome de Ibula Cláudio. C'est vrai que tu avais fait ceci, tu É as volé. verdade, você fez isso, você roubou. Tu avais fait des choses comme cela. Você fez coisas assim. C'est moi ton avocat. Sou eu teu advogado. Je prends ta place. Eu tomo teu lugar. Pour ce dossier ici, Para este dossiê aqui, ne pense même plus à ça. não pensa mais nisso. Pour te prouver Para te provar que tu es pardonné, que está perdoado, moi je déchire ça. eu estou a rasgar isso. Le procès verbal O processo verbal qui te condamnait, que te condenava, je prends cela. tomei isso, Je ne jette pas ça ici, não vou deitar isso mais aqui au-dedans de la mer. dentro do mar. Je jette ça dans la mer. Vou deitar no mar do esquecimento. L'affaire est classée. O negócio está resolvido. Tu es pardonné. Personne ne peut plus t'accuser. Ninguém mais pode te acusar. Tes péchés ne pas seulement pardonnés, Teus pecados não é somente perdoados, mais tes péchés sont oubliés. mas teus pecados estão esquecidos. C'est jeter la mer de l'oubli. É deitado no mar do esquecimento. Tu n'es plus quelqu'un qu'on doit condamner. Você jamais não é alguém que deve condenar. L'avocat et le juge, Advogado e o juízo, les juges o juízo et l'avocat. e o advogado. L'affaire O negócio est classée. está resolvido. Oh non, mais il prend leur place. Oh, ele tomou o melhor lugar. Il prend leur place. Il a. Não, ele está tomando o seu lugar. Quelqu'un a dit comme ça, je l'ai écouté, que ça c'est l'injustice. Alguém, eu lhe ouvi assim dizer, isso é injustiça. C'est l'injustice. É a justiça. Si tu veux faire ça de l'injustice, ça te regarde. Você quer fazer isso da injustiça, é contigo. Mais pour moi, Para mim, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas le péché. bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Irmã, Vous n'avez pas de péché. você não tem pecado. Si vous êtes pardonné, Se você for perdoado, vous devez être dans la joie. tem que estar alegre, irmã.
Vous devez dire Amen à la parole. Deve dizer amém na palavra. Vous devez être vraiment les gens qui ont reçu ce pardon-là. Deve ser as pessoas que receberam esse perdão. Imaginez que quelqu'un qui est condamné, Imaginai-vos, alguém que está condenado. mais on vient, on dit, Vão dizer, sortez, está solto. il n'y a plus de condamnation. Não há mais condenação. Comment il va réagir? Ele vai reagir como? C'est comme cet enfant-là qui avait tué l'enfant du roi. É como aquele filho que matou o filho do rei. Et l'enfant du roi E o filho do rei était mort. e foi morto. Et on l'avait arrêté. E lhe prenderam. On est venu. Vieram. On a dit, il est condamné. Disseram, essa criança está condenado. Mais quand le roi est resté chez lui, Quando o rei ficou na casa dele, il a pensé, mais qu'est-ce que ce garçon, pourquoi il a tué mon fils? ele pensou, mas por que esse moço matou meu filho? Moi, je vais parler un peu avec lui. Eu vou lá e falar um pouco com ele. Quand il est venu, O rei veio, il a parlé avec l'enfant. falou com aquele homem. L'homme là lui dit, Aquele homem lhe disse, je l'ai tué par jalousie. eu lhe matei pelo inveja. Je l'ai tué par jalousie. É só por inveja que eu lhe matei. Alors, tu l'as tué par jalousie. O senhor matou por inveja? Alors, comme tu l'as tué, Como você o matou, à partir d'aujourd'hui, a partir de hoje, faites sortir cet homme de la prison. faça ser esse homem da cadeia. Lavez-le. Lhe lava, Donnez-lui la robe d'un fils du roi. lhe dá vestido branco, Mettez les tapis rouges. coloca tapete vermelho. C'est celui-là qui doit marcher. É ele que deve marchar. Le coupable O culpado rendu libre. foi tornado livre. C'est ce que Dieu a fait. Isso é que você fez. Les péchés sont pardonnés Os pecados são perdoados. et nous pouvons chanter grâce étonnante. Podemos cantar graça tonante. Alléluia. Amém. Dites Amen à la parole. Diga amém na palavra. Une fois dans la ville, Uma vez na cidade, entrez dans la ville, e uma vez entrado na cidade, qu'est-ce qui se passe? o que é que se passa? L'ennemi ne pouvait plus l'atteindre. O inimigo jamais podia lhe atingir. Eh bien, Bem, il y a quelque chose qui est lié à ça. tem algo que está ligado a isto. Je cherche une citation très bénissante. Quand j'ai lisé ça, j'ai dit waouh. Estou procurando uma declaração muito abençoada. Quando estava a ler, disse, oh, Ah, c'est ça. está aqui. Dans laisser échapper la pression Deixa escapar a pressão. de 1962, De 1962, 18/5/1962, paragraphe 40. 18 de maio de 1962, parágrafo 42. Et quand cet homme qui fuyait, E quando este homem que fugia, avec un ennemi à ses trousses, inimigo atrás dele, aussitôt qu'il les rattrapait, de repente que ele o apanhava, il le dépaissait ele lhe cortejava à cause du péché. por causa do pecado. N'est-ce pas, c'est ça? Não é isto? On ne va pas les laisser. Não vão lhe deixar. On va les couper en morceaux. Vão lhe cortejar em pedaços. Écoutez le prophète. Escuta o profeta. À cause du péché qu'il avait commis. Por causa do pecado que ele havia cometido. Mais une fois à l'intérieur, Mas uma vez no interior, il pouvait laisser échapper la pression. ele podia deixar escapar a pressão. Il est en sûreté. Ele está inseguro. Le garde à la porte va le retenir. Os guardas lá na porta vão lhe reter. Ces meurtriers, Esse homicida, avant qu'ils entrent, antes dele entrar, car il s'est mis en sûreté dans une tour de refuge. porque ele se colocou em segurança numa cidade de refúgio. Je ne sais pas si vous avez compris le prophète. Não sei se vocês entenderam o profeta. L'évangile du sang O vingador do sangue qui les suivait, que lhe seguia, quand ils arrivent à la porte, quando ele chega na porta, les gardiens du porte, o porteiro bakotika bango te bakota. não vai lhes deixar entrar. On va les stopper à la porte. Vão lhes parar lá na porta. On va leur dire, hey, attention, attention. Vão dizer, "Ei, cuidado aqui. Ici, Aqui vous ne pouvez pas entrer. você não pode entrar. Vous allez où? Você vai aonde? Ça, c'est la ville de refuge. Aqui é a cidade de refúgio. Ils peuvent graisser les dents. Ele pode girir o dente, Ils peuvent être en colère. pode estar nervoso,
Mais tant que l'homme est dans la ville de refuge, Enquanto que o homem está na cidade de refúgio, c'est terminé. acabou. C'est la sécurité. É a segurança. Ah, j'allais dire quelque chose. Ia dizer alguma coisa. Tant que vous êtes dans le message, Enquanto que você está na mensagem, les meurtriers qui vous suivent, o homicida que está vos seguir, il n'a pas le droit de vous toucher. ele não tem direito de vos tocar. S'il vous touche, Se ele te tocar, il doit toucher le Seigneur tem Jésus-Christ. que tocar o Senhor Jesus. Il doit s'arrêter à la porte. Ele para lá na porta. Le nom de l'Éternel, O nome do Eterno c'est une tour forte. é uma torre forte. Oh, alors, une fois à l'intérieur, Oh, uma vez dentro, quel sentiment de sécurité que sentimento de segurança il pouvait éprouver que ele pode mostrar, en laissant échapper la pression. deixando escapar a pressão. Je peux le voir, ça c'est moi, c'est pas le prophète. Esse sou eu, não é profeta. Tu ne lances pas. Il dit, je peux le voir. Eu posso ver. Na biki, hein? Eu mesmo fui salvo, né? Na biki. Sim, escapei mesmo. So bato bakangaka ngai. Se aquele gente me agarrasse, Balinga baboma ngai. eles podiam me matar. Mais maintenant, Mas agora, il peut être là, ele pode estar ali, là-dedans. lá dentro, Ils peuvent se moquer ceux qui sont dehors. pode se zombar dos que estão lá fora. Ils peuvent dire, oh, Pode dizer, oh, oh là 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 là. oh lá 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 lá. Ils étaient sur le point de m'avoir. Ele estava no ponto mesmo de me apanhar. C'est pourquoi nous avons toujours l'habitude de chanter. Por isso temos hábito de dizer, de cantar, Si je n'avais pas le message, se eu não tivesse a mensagem, qu'est-ce que je serais? o que eu seria? Frère, Hein? frère Gédéon. Irmã Gedeão, Yo lingo c'est la ndenge nini? você podia estar como? Frère Roduma. Irmã Roduma, Lingo c'est la ndenge nini? você podia estar como? Soko linga bondi ma message oyo te. Se não fosse a mensagem que você acreditou, Ba démon nyonso baza kolanda yo. todo aquele demônio que te seguia, Beta muso oza na komarka. talvez podia estar lá na comarca, Pota awa, ferida aqui, mususu awa, outro aqui, mususu awa, outro aqui, mususu awa. outro aqui, So alongoli chemise. se tirar a camisa. Soki ondimelaki message te. Se você não acreditasse na mensagem, Yo mwana mwasi oyo ya moke. você, essa moça, Olingo osala na bebe moko awa, podia ter um bebê aqui, mosusu na mokongo, outro aqui nas costas, mosusu koto oyo, outro aqui, oyo tata na ye mosusu, outro, o pai dele é oyo outro, mama tata mosusu, outro pai é outro, oyo mosusu, esse aqui outro oyo pai, mosusu. esse aqui outro pai. Je croyais que tu vas dire amen. Eu pensava que podia dizer amém. Si tu n'allais pas être dans le message, toi, Se não fosse você acreditou na mensagem, você, papa, pai, comment tu allais être? como é que você ia ser? Papa, mijashi na roupa. Papá, osubi na bilamba. Esse papa mijou na roupa. Oh, tala tata oyo subi na bilamba. Tu n'aurais pas de sens. Você não teria sentido. Tu ne serais pas ce que tu es. Você não seria o que você é. Mais aujourd'hui, tu es respecté. Hoje em dia está respeitado. Tu es en cravate. Está de gravata. Tu es bien habillé. Está bem vestido. Tu es propre. Está limpo. Oh, qu'est-ce que je serais Oh, o que eu seria si je n'étais pas dans ce message? se eu não fosse nesta mensagem, irmã? Irmã. Frère Alex, Irmão Alex, quand je te vois comme ça dans les messages, quando te vejo assim na mensagem, je dis le message est la vérité. eu disse a mensagem é a verdade. Voyez, le message. A mensagem. Tu peux faire
Pode fazer. Je crois que tu peux dire amen à ça. Acho que você pode dizer amém a isso. Toi aussi tu peux respirer. Pode respirar à vontade na cidade de refúgio. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Parce que je suis arrivé. Porque eu cheguei. Là où tu es, Onde você está? c'est terminé. Acabou. L'évangile des sangs ne peuvent plus te toucher. O vingador de sangue jamais não pode te tocar. Le jeune garçon, il y a quartier. O jovem rapaz do bairro Bazo liaka minu boy. a ranger dentes. Esse pequeno moça, Esse moça, a bica, hein? ele escapou. Azo tamla kana papa na mama na ye. Só está andando com o pai dele, com a mãe dele. Babimaka te. Ela não sai fora. Babimi so babimi ba ke église. Se sair, é só ir na igreja. So babimi ba ke classe. Se sair, ir na escola. Poso aí na balabala. Para lhe ver no caminho, na rua, nada. Bazo graisser minu, hein? Está girindo dente contra você. Oh ba petit momit. Esses são donzelas, são meninas. A petit moui bango yote. As meninas são essas. Oya biso to so mona mi pende er nyoso to Esses lembi. nossos aqui, coxa fora toda hora. Ye yonde bana mwasi. São essas meninas. Bazo graisser minu. Está ranger dente contra vocês. Là aussi l'éternel du ciel, É o olho do Senhor do céu. il veille sur toi. Está vigiando sobre você. Il ne va pas leur permettre. Não vai lhes permitir. Là où tu es, Onde você está? tu es environné Você de sang. está cercado. Tu es en sécurité. Está em segurança. Oh, le nom de l'éternel, O anjo do Senhor c'est une tour forte é uma torre où forte les chrétiens vont se réfugier. onde os cristãos vão se refugiar. Salue la personne qui est à côté. A saúde da pessoa que está ao seu lado. Que serait-il O arrivé que seria acontecido si je n'avais pas reçu le se eu message? não recebeu a mensagem? Irmã, Qu'est-ce que je serais? o que eu seria? Nangana zala ndombolo. Eu queria ser uma puta. Nangana zala poubelle à sexe. Eu podia ser o lixeira do sexo. Soki nandimelaki message oyo te. Se não fosse essa mensagem, Nanga nazala mutu adiamba na basima kuna. queria ser um homem de diamba lá atrás, naquela esquina aí. Nazotambola nazokita na diamba. A subir a descer aqui com minha diamba. Nalinga nazala cible ya la police. Eu podia ser cible da polícia. Mais quand j'ai reçu le message, Quando eu recebi a mensagem, dans la ville de refuge, na cidade de refúgio, je suis en sécurité. eu estou em segurança. Alléluia. Amen. Amen. Ouf. Ouf. Oh là 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 là. Oh lá 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 lá. Wana mutu akoti na ville azoloba. Ali é a pessoa que entrou na vila, na cidade que está falando. Ils étaient sur le point Ele estava quase de m'avoir. de me apanhar. Na bikie. Escapei, meu Deus. Je peux voir le diable, le démon ya sida linga changa. Posso ver o diabo, o demônio de Sida queria colocar em mim. Un petit démon ça kolanda nga mbangu. O demônio que me seguia. Omoni orate yet. Você me deixou por quê? Oza pamba pamba yo. Você é um demônio à toa, pá. Jour wana il fallait ochaye kana kati. Naquele dia você podia lhe colocar aquele demônio de Sida. Vous savez, Você sabe, les gens parlent beaucoup de leur force. Moi aussi je parle aussi de faiblesse. as pessoas falam muito das suas forças. Deixa-me ainda hoje falar das fraquezas. Et si je n'arrive pas à mon programme, je vais te tuer. Se não conseguir fazer meu programa, vou te matar. J'ai dit, obrigado, merci. Thank Eu you. disse, merci, merci. Thank you very much. Yeah? I will come. Eh? I will come. Vou voltar. Je suis allé, j'ai pleuré comme un enfant. Eu voltei e chorei como se fosse uma criança. Le diable a dit à ce démon-là, O diabo disse àquele demônio, à cette femme-là, naquela mulher, comment tu l'as raté? como é que você lhe escapou? Aujourd'hui, Hoje, si tu te sens fort, você está se sentir forte, c'est à cause de cette ville-là. é por causa daquela cidade lá.
Là où tu es, onde você está, laissez-moi dire, deixa-me te dizer, je veux dire ça sans parabole. vou dizer isso sem parábola. Eza na bato na message oyo bakotikala kokweya te. Há pessoas nessa mensagem que nunca vão cair. Bazali. Há pessoas, Nga mpe naza na kati. eu também estou dentro, Nakokweya kata mokolo moko. nunca, jamais vou cair. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Soko lobi amen te oza suspect. Se não dizer amém, está suspeito. Eza na bato na message Há oyo. pessoas nessa mensagem, Ata oyeli $1 million. même se tens $1 million, Okozoye te. não vai lhe apanhar. Baza na ville à refuge. Ele está na cidade de refúgio. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Le diable peut dire l'autre est tombé. O diabo pode dizer, o outro caiu. Lui il est tombé. Ele caiu. Parce qu'il n'est pas encore entré. Porque ele ainda não entrou. Mais moi ici. Mas eu aqui, Moi ici. Comme j'ai déjà mis mes 2 pieds como já coloquei meus 2 passos en Christ. em Cristo, Dans ce message. nessa mensagem, Acabou. terminei. Même si les 2 millions de démons Mesmo se há 12 milhões de demônios s'élèvent pour te faire la guerre, se levantar para te fazer a guerra, toi tu resteras toujours debout. você ficará sempre de pé. Vous n'allez pas dire amen à la Você não parole. disseram amém na palavra? Non, donnez-moi votre amen. Dá-me vosso amém. Non, tu es tombé. Ou não, ele caiu. Mais tu es tombé parce que tu n'es pas entré. Você caiu porque você ainda não entrou? Que me serait-il arrivé O que podia me acontecer si je n'avais pas Jésus? se eu não tivesse Jesus? Que me serait-il arrivé O que podia me acontecer si je n'avais pas Jésus? se eu não tivesse Jesus? Que me serait-il arrivé O que podia me acontecer si je n'avais pas Jésus? se não tivesse Jesus? Je serais emporté E podia ser levado par la mondanité. na mundanidade. Tu vois les frères dans le message? Você vê o irmão na mensagem? Laissez-moi dire cette démon Deixa-me ici. dizer essas coisas. Vous les jeunes gens, Você jovem bino bozo sala basuki na bino boyne que está a fazer vossos enrolar cabelo, c'est parce que vous n'êtes pas encore en Christ. é porque você ainda não entrou em Cristo. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Namozo Eva. tika suki na yo boy. Você é um Vous jovem que está a enrolar êtes un cabelo. petit voyou. É um pequeno bandido. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Si tu étais en Christ, Se você estivesse em tu Cristo, n'arriverais jamais você nunca à chegará faire ces choses. a enrolar cabelo. Mwana mobali okomi neti efféminé Você torna tipo efeminado. parce que tu es en train de voir les footballeurs. Você foi ver ali o jogador de bola. Yo mwana mwasi ozo namorar. Você menina que está a namorar. C'est parce que tu n'es pas encore entré. É porque você ainda não entrou. Mais si tu étais entré dans le pays, Se você entrado no país, tu serais en sécurité. você estaria em segurança. Dites amen à la parole de Dieu. Diga amém na palavra de Deus. Alléluia. Amém. Il y avait une fille, une petite fille. Uma pequena mulher. Un homme de Jeep l'a suivi Homem que tem jipe lhe seguiu aqui. jusqu'ici. Até aqui. Il a dit, je ne cède pas. Diz, não vou deixar. Il dit, entre dans la voiture. Não, sobe no carro. Je vais t'amener en Europe. Vou te levar na Europa. Je te donnerai l'argent. Vou te dar dinheiro. Tu seras heureuse. Você será feliz. Ça, ce sont les vengeurs des sangs Esses são vingadores de sangue. qui enlèvent la virginité dans les enfants des Que autres. tira virginidade nas filhas de Deus. On leur donne la mission. Lhe dá missão. Toi, tu dois enlever 200 virgines. Você tem que tirar a virginidade de 200 meninas. Sont des vengeurs des sangs. Ele é um vingador de sangue. Mas Elle arrive là où il y avait une petite fille ela chegou onde tinha uma pequena menina qui était dans la ville de que refuge. estava na cidade de refúgio. Le message de l'air. A mensagem da hora. Il a tenté.
ele tentou avec sa Jeep. com seu Jeep. 0. Zero. 0. Zero. Mais toi, Mas você tu es dans la ville de refuge. está na cidade de refúgio. Même si le diable hurlait, Mesmo se o diabo urlar, il ne te fera rien. nada te fará. Dites amen à la parole. Diz amém na palavra. Je croyais que tu vas dire amen de toute ta Eu force. pensava que podia dizer amém na palavra. Dites amen. Amen. Qu'est-ce que tu serais? O que você seria? Qu'est-ce que tu serais? Você seria o quê? Maman, Mãe, soy message ote. se não fosse essa mensagem, Yolingo za nini? você estaria o quê? Maman, Mamã, olingo za la mwasi ya ndenge nini? você queria ser que tipo de mulher? Olingo za naka namba kindoki na kati na. Podia ter uma pequena bruxaria dentro. Ozozo kindoko zo pesa bana. Pega a bruxaria e começa a enfeitiçar as crianças. À cause de ce message, Por causa desta mensagem, te voici marié. tu está casada. Te voici en jupe longue. Tem andar de saia longo. Je croyais que tu vas dire amen à la Eu parole. pensava que vai dizer amém na palavra. Est-ce que vous êtes dans la ville? Você está na cidade? Comme vous êtes dans la ville, Como você está na cidade? est-ce que vous allez sortir encore? Vão sair mais? Sortez encore. Vão sair mais? Vous sortez encore de cette ville-là. Você saia mais dentro da cidade? Là où nous avons vu les bonnes choses. Onde vimos boas coisas. Dans cette ville, Naquela vila. vous ne vous sentez pas bien? Não está se sentir bem? Vous n'êtes pas satisfait? Você não está satisfeita? Ozoyoka bien te na message. Não está se sentir à vontade na mensagem? Ngai banda na ndima message. Eu, desde que acreditei na mensagem, Azoyoka bien. eu me sinto bem. On dirait nazonga na libuma mama na ngai. Parece, vou voltar no ventre da minha mãe Na banda déjà message à partir ya libumu. para começar a mensagem já desde o ventre da minha mãe. Message eza kitoko. Mensagem é bonita. Message eza elengi. A mensagem é gostoso. Message eza vrai. A mensagem é bom. Message eza kitoko koleka. A mensagem é mais bonito. Eleki dollar. Ultrapassa dólar. Eleki wolo. Ultrapassa ouro. Eleki diamant. Ultrapassa diamante. Eleki nyonso mokili oyo. Ultrapassa tudo deste mundo. Message A mensagem eza pays kitoko. é bom país. Est-ce que okoloba amen? Pode dizer amém? Est-ce que message ezosala yo bien? A mensagem te faz o bem. Message ezobénir yo? A mensagem está te abençoando. Est-ce que ozomiyoka bien na message? Está se sentir bem à vontadinho na mensagem? Na message Na mensagem, nyonso ezali. tudo está lá. Lola ezali. O céu está na mensagem. Nayebisa bino vérité lelo. Vou vous dizer a verdade hoje. Ndenge toza boye tondimi message oyo. Da maneira que estamos assim, acreditamos nessa Ata mensagem. ser wana ya faible wana oyebi. Mesmo aquela irmã fraca que você conhece, Akokota lola. vai entrar no céu. Ata yo jeneka koleka ye. Mas você é mais que ela. Nayebisi yo akokota. Eu te digo, ela vai entrar. Frère, Irmão, tozokota lola. vamos entrar no céu. Vérité eza moko. A verdade é uma. Lelo Hoje toza na deux vérités te. não tem duas verdades. Vérité na mokili oyo A mobimba. verdade em todo este mundo Eza message ya frère. é a Branham. mensagem. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Amen. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Ngai nayebi jour nakutana na message. Nakutana na message. Eu se encontrei com a mensagem. Ekutanga na coupé. Me encontrou de calção. Koto santos. Aqui sem camisa. Mais bateyinga. Me pregaram. Depuis jour wana. A partir daquele dia Ti lelo. até hoje, Nazoyebisa bino. estou vos falar. Ata botie ba tracteur. Mesmo colocar tractor. Oto bimise na ville wana. Ou vamos lhe tirar naquela cidade. Nakobima na ngai te. Eu não vou sair. Soki yo kobima. Se você vai sair, Bima na yo. sai embora. Me Mas ngai. eu, Vi na nga mobimba. toda a minha vida, Message après. essa mensagem. Nalia.
kikoma nalia te kinokome naza na message esto na message nabela kiduense nabela te mpona uduensa naza na message esto na message nakufa kimore nakufa te kinamore naza na message esto na message message eza nyonso mpo na ngai a message tudo para mim jeunesse na ngai a minha juventude kitoko na a ngai minha beleza makasi na ngai a minha força bomoi na a ngai minha vida napesi yango na pa ya Yesu. entrego isso a Jesus soki okobima toda a minha vida ndenge oyaki da maneira como vieste tika na yo deixa embora oyaki mabe vieste mal oyaki na profit vieste com proveito oyaki koluka lipamboli vieste procurar a bênção oyaki koluka libala vieste procurar casamento yo oyaki koluka mwasi awa você aqui vient procurar me biso mulher toyaki koluka te basi nós não viemos procurar aqui mulher toye awa viemos aqui eza ville de refuge é cidade de refúgio alleluya amen eza ville de refuge é uma cidade de refúgio dites amen à la parole diga amém na palavra nakobima te não vou sair millennium milênio eza na message está na mensagem enlèvement o arrebatamento eza na está message na mensagem résurrection a ressurreição boyebi ke bato bakosekwa lelo eza kaka bato ya message você sabe os homens que vão ressuscitar só da mensagem boyebi ke bapentekotisi bakosekwa te você sabe os pentecostais não vão ressuscitar bozondima te não está acertado bakosekwa te os pentecostais não vão ressuscitar bakotikala na bankunda vão ficar no cemitério me biso mas nós à cause de dire amen à la parole por causa de dizer amém na palavra dans cette ville de refuge nessa cidade de refúgio la résurrection est à nous a ressurreição está em nós d'ailleurs nous n'allons pas ressusciter em primeiro lugar nós não vamos ressuscitar nous sommes déjà já somos ressuscitados nous n'allons plus mourir jamais vamos morrer nous étions déjà morts já fomos mortos mais maintenant agora nous sommes en vie nós estamos em dites vida amen à la parole diga amém na palavra oh je me sens bien sinto-me bem dans cette ville de guérison nessa cidade de refúgio il y a la guérison a cura peu importe ta maladie não importa a sua doença je dis amen à la parole eu digo amém na palavra par ses maîtrises pela sua pisadura nous sommes déjà já guéris somos sarados dans cette ville de refuge nessa cidade de refúgio toutes les promesses sont à nous todas as promessas estão em nós tout ce que vous demanderez tudo que vão pedir au Père no Pai à mon nom em meu nome je vous l'accorderai eu vos concederei koyina muninga te koyina te você não odeia ninguém awa mutu akoyina muninga asa te aqui ninguém odeia outro awa biso nyonso toye kokima todos nós aqui viemos fugir soko ozala na haine se você tem ódio bima libanda fica lá biso fora awa toye kokima aqui nós viemos fugir awa aqui toye kokima viemos fugir toboyi na biso bitumba negamos a luta toboyi koyinana negamos de se odiar toboyi kocholana negamos de odiar awa toye koluka kimia aqui viemos procurar a paz dites amen à la parole diga amém na palavra amen soko osali buzoba awa se você aqui cometer o erro mukolo ville akoloba ke no yo o dono da cidade vai dizer você namoni ke oyaki koluka baproblème awa sabe que você aqui vem procurar problema bima nanu kuna liba sai ainda lá soko bimi kuna você sair lá vengeur de sang wana azozela yo o vingador de sangue está na tua espera tuberculose azozela yo a tuberculose está te esperando me biso toza na kati awa nós é que estamos aqui dentro fe toyambana irmão vamos se abraçar awa eza bolingo na bolingo aqui é só amor seul l'amour qui entrera só amor que entrará l'amour doit régner amor deve reinar toboyi baproblème negamos problema toboyi songiso negamos fofoquiça na ville toboyi songiso a vila negamos fofoquiça awa toye na biso na kimia aqui viemos em paz toza barefugie somos refugiados dites amen à la parole diga amém na palavra amen
Amen. Oyebi, hein? Você sabe? Oyebi, hein? Você sabe? Awate. Aqui não. Na ville. Na cidade. Na ville de refuge. Na cidade de refúgio. Il y a des conditions. E quais condições? Pour vivre bien. Para viver bem. Est-ce que mon prisonnier mi bele bazo bunda? Você já viu idoso preso à Biso lutar? toye ko swana te. Nós não viemos aqui discutir. Awa bolingo se bolingo. Aqui é só o amor. Bolingo. Amor. C'est l'amour parfait. Só amor perfeito. Dieu t'amène à la parole. Diga amém na palavra. C'est pourquoi nous n'avons plus peur de la mort. Por isso jamais temos medo da morte. Parce que dans notre ville, Porque na nossa cidade, il y a quelqu'un qui a traversé le Jourdain. alguém já atravessou o Jordão. Il est revenu. Ele voltou. Son nom c'est William Ayo Branham. Seu nome é William Morrow Branham. Il a dit, Ele disse: je viens de l'autre côté. eu estou vindo do outro lado. Le pays est O réel. país é real. Le pays est O vrai. país é verdade. Nous entrerons. Nós entraremos. Qui t'amène à la Diga parole. amém na palavra. D'ailleurs, Em primeiro il lugar, a dit, je vous invite tous au ciel. todos vos viu no céu. Vous êtes les candidats du ciel. Vocês são os candidatos do céu. Qui t'amène à la Diga parole. amém na palavra. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Nous sommes dans le message. Nós estamos na Nous mensagem. sommes dans la ville de Estamos na refuge. cidade de refúgio. Recevez ce que vous avez besoin. Receba o que você precisa. Dans la ville de Na refuge, cidade de refúgio, il y a le pardon de vos péchés. há perdão dos vossos pecados. Dans la ville de Na refuge, cidade de refúgio, il y a les bénédictions spirituelles. há bênção espiritual. Dans la ville de refuge, Na cidade de il y a refúgio, la joie en abondance. tem alegria e abundância. Vous pouvez crier Alléluia. Pode gritar aleluia. Le diable ne veut plus vous retenir. O diabo não vai mais me Vous reter. pouvez dire Amen, Amen, Vou Amen. dizer amém, 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 amém. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Dans la ville de Na refuge, cidade de refúgio, il y a la paix. tem a paz. Est-ce que vous êtes dans la paix? Você está na paz? Je vous ai donné ma paix. Eu vos dou minha paz. Pas la paix du monde, Não é a paz do mundo, mais la paix de la résurrection de a Jésus. paz da ressurreição de Jesus. Shalom. 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 Le 28 février, 28 de fevereiro, dans ce temps de la fin, tempo do fim. Dieu a dit shalom à Eu l'église. disse shalom na igreja. Recevez le shalom. Recebe o shalom. Le diable est terminé. O diabo terminou. Le diable ne pourra rien O faire. diabo nada pode fazer. Nous sommes en Christ. Nós estamos em Cristo. Nous sommes dans le message. Estamos na mensagem. Tout va bien. Tudo vai bem. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Je veux que quelqu'un soit béni aujourd'hui. Quer que alguém seja abençoado hoje. Je veux que tu te lèves Quer que você se là où levanta. tu es. Diga a teu Dites, Deus. Seigneur Dieu, Diga, Senhor Deus, aujourd'hui, hoje c'est mon jour. é meu dia. Aujourd'hui, Hoje je suis béni. eu estou abençoado. Ne restez pas assis. Não fica sentada. Faites la violence. Faça violência. Satan, quitte-moi. A partir de mim. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. La maladie là où tu te sens mal, A doença onde está se sentir mal, impose-toi toi-même la main. impôs-te você própria sua mão. Satan, Satanás, je ne veux plus te voir dans mon corps. não quer te ver mais no meu corpo. Jésus t'a vaincu. Jesus te venceu. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Le vengeur de sang ne peut rien faire. Vingador de sangue, nada pode fazer. Tout est bien. Tout est bien. Oh, merci Seigneur. Nous sommes des messages.